Davi fez umas coisas que a gente olha e pensa, cara, como é que esse homem ainda é chamado de um homem segundo o coração de Deus? Vamos lá. Davi cometeu adultério. Ele viu Betseba tomando banho. Detalhe, ele sabia que ela era casada com Urias, um dos seus soldados mais fiéis. Mesmo assim, mandou chamar a mulher, trouxe ela para o palácio e se deitou com ela. Resultado, ela ficou grávida. E o que Davi fez? Tentou encobrir. Tentou manipular a situação. Chamou Urias de volta da guerra para ver se ele dormia com a esposa e assim pensava que o filho era dele. Mas Urias era tão leal que nem voltou para casa. Dormiu na porta do palácio. E aí, quando Davi viu que não ia dar certo, ele fez o impensável. Mandou Urias para a linha de frente da batalha, onde a chance de morrer era altíssima. Ou seja, foi um assassinato planejado. E não parou por aí. Mais tarde, Davi mandou contar os guerreiros de Israel. Um censo, algo que Deus não havia mandado fazer. Porque mostrar confiança nos números era o mesmo que dizer: Deus, eu confio mais na minha força do que na tua. Esse erro custou caro. Uma praga caiu sobre o povo e milhares morreram. Agora, presta atenção nisso. Mesmo com todos esses erros absurdos, Davi sempre se quebrantava. Sempre se voltava para Deus. Quando o profeta Natã confrontou ele, Davi não tentou jogar a culpa em Betseba. Não disse que Urias foi negligente, não culpou ninguém. Ele assumiu, ele reconheceu, e isso muda tudo. Olha só o que ele escreve no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Davi não esconde. Ele não passa pano para si mesmo. Ele não tenta justificar. Ele diz com todas as letras: eu pequei. E tem mais. No Salmo 6, versículo 2, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. E no Salmo 102, versículo 7, ele se abre de um jeito tão vulnerável que parece que a gente está lendo o diário de alguém com a alma em frangalhos. Ele diz: sou como um pardal solitário no telhado. Você consegue sentir a dor, o peso do arrependimento? Esse tipo de coração que move o coração de Deus. Um coração quebrantado, arrependido de verdade. Porque tem uma diferença gigante entre arrependimento e o remorso. Remorso é quando a gente sente dor porque perdeu algo. É aquele choro de quem se deu mal. Quer um exemplo? Esaú. A Bíblia diz que ele chorou quando perdeu sua primogenitura. Chorou, mas foi porque perdeu. Não porque entendeu o valor espiritual daquilo. Já Davi chorou porque entendeu, porque reconheceu que feriu o coração de Deus. Ele não estava preocupado se o pecado dele ia parar na capa dos jornais de Israel. Não estava preocupado com o que os outros iam pensar da reputação dele, de forma nenhuma. O choro de Davi era por ter perdido a comunhão com Deus. Esse é, na minha opinião,
o principal motivo de ele ser chamado de o homem segundo o coração de Deus. Não era porque ele era perfeito, mas porque ele era apaixonado por Deus e mesmo cometendo erros gigantescos, ele tinha a humildade de se curvar, de reconhecer, de pedir perdão. Davi era um homem vulnerável, transparente, convicto do seu pecado. O grande A.W. Tozer certa vez disse: Davi não foi chamado homem segundo o coração de Deus porque nunca pecou, mas porque nunca fugiu quando pecou. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que você está mais pro lado do remorso ou do arrependimento verdadeiro? Porque, às vezes, a gente chora, se sente mal, mas é porque foi pego. Ou porque perdeu algo, não porque entende que feriu o coração de Deus. E olha, isso acontece muitas vezes porque a gente não tem clareza do que é pecado. Não entende a gravidade da nossa condição. Mas eu quero te ajudar com isso agora. Quer dizer, não eu, mas a Susan Wesley, mãe do grande avivalista John Wesley. Ela escreveu uma definição que eu confesso que me marcou muito. Ela disse, abre aspas, tudo que enfraquece sua razão, prejudica a sensibilidade da sua consciência, obscurece seu senso da presença de Deus ou tira seu gosto pelas coisas espirituais, tudo isso é pecado para você. Que definição. E essa foi justamente a percepção de Davi. Ele sabia que o maior problema do pecado não era a consequência externa, era perder a presença de Deus. Então hoje, eu quero te encorajar a parar, refletir e ser honesto com você mesmo. Você está vivendo mais com peso de remorso ou com o arrependimento de alguém que ama a Deus de verdade? Ele é rico em misericórdia e está sempre pronto para perdoar. Sempre. Você só precisa ser sincero, ser honesto. Talvez você esteja agora se sentindo como um pardal solitário no telhado. Mas a boa notícia é que Deus não despreza um coração quebrantado. E lembre-se de uma coisa, a repercussão do seu arrependimento precisa ser maior que a repercussão do seu pecado. Eu finalizo com uma citação de Philip Yancey em seu livro Maravilhosa Graça. Ele diz, por que Deus escolheria Jacó, um enganador, em vez do respeitoso Esaú? Por que conferir poderes sobrenaturais de força a um delinquente chamado Sansão? Por que preparar um pastorzinho nanico, Davi, para ser o rei de Israel? E por que conferir um sublime dom de sabedoria a Salomão, o fruto da ligação adúltera desse rei? Nenhum de nós recebe pagamento de acordo com o mérito, pois não somos capazes de satisfazer as exigências de um Deus para uma vida perfeita. Graça. Unicamente graça.